A luta segue entre os dois maiores feiticeiros de Jujutsu, e é uma grande destruição causada por ambos os lados também. Galera, isso tá ficando interessante, Sukuna contra o Satoru Gojo. Mano, essa batalha tá ficando cada vez melhor. Porém, o Satoru foi acertado pelo Sukuna. Mas então, sem perder tempo, bora pra esse vídeo que tá insano demais. De um lado, Satoru Gojo, o maior feiticeiro já visto na era atual, e por outro lado, Ryomen Sukuna, o rei das maldições, o maior feiticeiro da sua época, sendo um adversário muito apelativo pro Gojo. Cara, realmente esse capítulo de Jujutsu Kaisen tá muito melhor que o anterior. Só trocação de golpe e mais nada, mas no final aqui acaba que o Satoru é acertado por um dos ataques do Sukuna. Mas no começo desse spoiler, cara, os feiticeiros estão assistindo a luta entre os dois feiticeiros através da habilidade da Mei Mei. E segundo essa análise deles enquanto assistem essa batalha, a Mei Mei diz que o Sukuna está utilizando a amplificação de domínio, que é uma versão que anula o infinito. Mano, realmente esse rei das maldições está levando o Gojo nessa luta, porque essa é a mesma coisa do capítulo anterior, que o Sukuna conseguiu atravessar o Mugen do Satoru Gojo. Ele não quebrou resistência, mas sim foi capaz de atravessar mesmo, que é a amplificação do domínio. E nessa observação de luta entre os dois, o Yuta fala que é a mesma coisa que a Hanami e o Jogo fizeram contra o Satoru Gojo em Shibuya. E a parte negativa de usar a amplificação de domínio é que o usuário que está usando não pode acessar a técnica amaldiçoada e inata ao mesmo tempo, quando está ativada essa amplificação. Mas a Anjo lembra eles que se o Sukuna tiver um modo diferente de passar pelo limitado, ele com certeza vencerá a batalha contra o Gojo. E então a Miwa pergunta por que o Ryomen Sukuna não está fazendo o uso da sua expansão de domínio. Aí a Kirara diz que, como o fator de acerto garantido da expansão de domínio penetraria facilmente infinito, a luta deles chegaria ao fim muito rápido, ou seja, o Sukuna venceria a expansão de domínio. E nisso a Shoko comenta que se o Rei das Maldições estivesse com medo de usar sua expansão contra o Gojo, o Satoru com sua inteligência e seus 6 olhos conseguiria captar esse pensamento e usar contra o próprio Sukuna. E nisso o Chozen então revela que o Sukuna tem um domínio sem barreira que é muito diferente do domínio inacabado do Megumi. E aqui, cara, a gente tem uma explicação interessante até, porque ele usa como referência a barreira do Kenjaku, que na real para ser desativada precisou do Tengen, e como sabemos esse é um cara muito poderoso na dominação de barreira. O que, galera, com toda essa observação deles, dessa luta contra o Gojo e o Sukuna, eles mesmos dizem que essa batalha vai acabar em uma expansão de domínio, de ambos os lados. Mas então com a incerteza de quem vai vencer, porque pelo lado o Satoru tem uma energia amaldiçoada muito alta, quase que ilimitada, o que o Gojo por esse motivo não tem o menor problema em usar domínios em uma batalha. Mas também foi dito que o Sukuna também tem essa capacidade e não teria nenhuma dificuldade em utilizar o seu domínio em uma batalha, mesmo que várias vezes. Então o que a gente vê nesses spoilers de Jujutsu 225 é que tanto um quanto o outro possuem essa capacidade de usar várias vezes o mesmo ataque em uma batalha. Cara, isso é impressionante. Mas olhem só, galera. É dito que nem o Sukuna e nem o Gojo sabe quem venceria uma disputa de expansão de domínio. Então aqui a gente percebe que, não importa como esses dois estão levando a batalha, eles têm uma coisa que nenhum dos dois pode garantir para si mesmo. Ou seja, a vitória contra o outro em uma expansão. Então é o mesmo que tanto o Sukuna quanto o Gojo poderá lançar um ataque sem ter total certeza de quem é o mais poderoso nesse ataque. E olhem só, galera, eles dois ativaram suas expansões de domínios ao mesmo tempo. Não foi nenhum segundo a mais ou a menos do outro. Os dois decidiram de boa no meio da luta ativar suas expansões. Então não foi caso que o Sukuna acessou primeiro seu domínio, ou o Gojo. E nisso nós vemos a expansão do Satoru sendo ativada em uma barreira em volta do Sukuna, com vazio ilimitado. E olha isso, cara, dentro do vazio ilimitado mesmo, a gente vê o domínio do Sukuna, o santuário malevolente do Rei das Maldições. Porém, nesses primeiros tempos, nenhum dos dois acertaram o outro. Tanto o Sukuna quanto o Gojo. Os dois passaram de boa nesse domínio do outro. Galera, era de se esperar, né, que poderia haver um empate entre eles dois. Mas infelizmente é por pouco tempo, porque nisso é nos mostrado a barreira pelo lado de fora, onde o vazio do Gojo está contendo o santuário malevolente do Sukuna. Porém, mesmo assim, vemos os cortes dados a partir da energia do Ryomen, que são 2 cortes. Do desmantelar, que corta qualquer coisa sem energia amaldiçoada, e o crivar, que corta qualquer coisa que tenha energia amaldiçoada. E ainda consegue se adaptar a essa energia que ele vai cortar. Mano, 2 lados com ataques que não tem como fugir, usando as 2 combinações. Então vemos que o crivar não está cortando dentro da barreira, mas por outro lado, o desmantelar está destruindo tudo, do lado de fora.
Isto mostra que o Satoru Gojo consegue conter pelo menos dentro da barreira, onde está ativado no caso sua expansão de domínio, do vazio ilimitado. Porém, isso não foi capaz de impedir do ataque do Sukuna afetar pelo lado de fora da barreira. Mas então, o menos esperado acontece, o crivar do Sukuna passa no pescoço do Satoru. Exatamente isso, cara, que você tá vendo. O Sukuna cortou o Satoru Gojo. Não só isso, mas também na região do pescoço, que é basicamente frágil. Pior seria se tivesse decapitado... Vocês entenderam, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer. Essa palavra aí, teria arrancado a cabeça do cara. Mas foi isso que mostrou, e não foi um cortezinho não, galera, de passar de raspão, foi exatamente um corte muito profundo, que dá pra ver no mangá. Cara, o Sukuna pegou um ponto do nosso querido Seis Olhos que não tem volta. Olha, o máximo que pode acontecer aqui no próximo capítulo de Jujutsu Kaisen é o Satoru cair no chão segurando o pescoço dele pra não jorrar sangue. Mas aqui a gente entra em uma ideia sobre o que aconteceu, que fica meio difícil de se pensar no que pode acontecer nesse próximo mangá de Jujutsu. Porque não acho que o Sukuna sai da expansão com a cabeça do Satoru na mão. Mas se acontecer isso, mano, seria a maior loucura da história. Isso passaria dos limites de Jujutsu Kaisen. Cara, na hora que eu vi essas imagens eu pensei, pena que o Satoru não usa clones, senão poderia dar a volta por cima. Mas não, a faca passou lisinha ali. Um ataque desse pegando no Gojo fica realmente complicado de se comentar o que vai haver depois disso. Porque o crivar do Sukuna é muito apelão, não tinha como não pegar o Satoru. Bom, na minha visão é que o Sukuna vai bancar o descuidado e deixar o Satoru caído no chão ali, e desativar sua expansão de domínio. E nisso aparecer pra geral, e todos ali vendo que o Satoru Gojo perdeu pro Rei das Maldições. Ou seja, mais uma gigantesca batalha. E nisso alguém pode até chegar ali e salvar o Satoru. O que fica meio complicado de se pensar que pode haver novamente outra luta entre o Gojo e o Sukuna, se acontecer dessa forma, caso aconteça desse jeito. Porque pensa só, se esse ataque pegou ele de cheio, é o fim do Satoru Gojo. É morte na certa, não tem o que ele fazer. É o que podemos deduzir em relação ao ataque que foi pego de cheio no pescoço dele, porque se tivesse pegado em outra parte do corpo, poderia até ter em mente que o Gojo conseguiria seguir a batalha. Mas não foi isso que aconteceu. O Sukuna passou o cerol no pescoço do cara, uma parte do corpo que não tem como agir sem ter cuidado. Então é exatamente isso que teremos nos próximos lançamentos de Jujutsu. A derrota de Satoru e o Sukuna contra geral, o que será um momento perfeito do Yuji e Tadori conseguir ficar pé da vida com o Rei das Maldições e acabar despertando um novo poder, que faça ele superar todos ali, e chegar até bater de frente com o Ryoma e Sukuna. É, cara, o pior aconteceu e agora o máximo que podemos esperar disso é ver se realmente o Gojo perdeu, ou se vai ter algum truque dele dentro do próprio vazio ilimitado, o que ele nunca mostrou pra ninguém, como a ilusão, por exemplo. Esse é o único jeito dele escapar desse ataque. Mas é claro que não tem esse tipo de habilidade, porém tem aquela parte da expansão de Satoru, que é quase incerto não ser pego, por muitas coisas em um só momento que limita o processo de pensamento do indivíduo. Vai saber qual outro truque que o Gojo tem dentro desse mesmo domínio, o que poderia facilmente ter essa de informação errada, pro Sukuna sendo ativado em menos de 2 segundos. É só uma teoria, mas seria o jeito mais simples do Satoru Gojo escapar dessa, porque caso contrário, o feiticeiro mais forte da atualidade vai de Vasco. Bom galera, esses foram os spoilers de Jujutsu e se você chegou até aqui já sabe, tá convidado a fazer parte do canal, para que possa também estar recebendo sempre os novos vídeos que saírem aqui. Bom, é isso, te espero nos próximos conteúdos, valeu, até lá, fui!